nós podemos descansar. E este lugar é no poder de Deus. Quero convidar os irmãos e amigos a abrir sua Bíblia comigo para 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 até o verso 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 3 até o verso 4. Abra sua Bíblia lá e vamos, hoje à noite, ser edificados, abençoados, enriquecidos pela palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre consolação e ânimo. Este hino que o irmão Luiz acabou de cantar fala exatamente sobre isso. Que consolação tem meu coração. 2 Coríntios, capítulo 1, 3 a 5, nos diz assim, irmãos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de orar pedindo a bênção do Senhor para este tempo. Ore comigo. Pai Santo, Pai de amor, queremos agradecer ao Senhor pela honra, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder cultuar o teu santo nome. Obrigado porque tu és um Deus que ouve as nossas orações, ouve o clamor dos teus servos, dos teus filhos, e nós cremos, porque nós pedimos com fé, nós rogamos com fé. Ó Pai, louvado e engrandecido seja o Senhor. Pai bondoso, fale conosco nesta noite, edifique o nosso coração, traga o consolo, traga o ânimo que nós precisamos para continuarmos te servindo, te adorando e dedicando as nossas vidas ao Senhor. Tudo isso pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Esta carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja que estava em Corinto. E nós sabemos, e não seria diferente, não é diferente, que o apóstolo Paulo é homem como nós, e assim como nós, ele também experimentou em sua vida tribulações, ele experimentou em sua vida aflições. E não foram poucas as aflições que este homem de Deus passou em sua vida. A palavra de Deus vai nos mostrar, por meio do contexto, por meio das leituras bíblicas, que ele passou por desconfiança de sua autoridade apostólica. Nós vamos ver também que ele passou por prisões, ele foi açoitado, ele foi apedrejado. Ele vai dizer que em perigo de morte muitas vezes. Muitas vezes esse homem de Deus quase morreu nas mãos dos seus perseguidores. Este homem de Deus vai dizer também que além das lutas exteriores que ele tinha, as lutas que o feria, as feridas que fazia, aquilo que ele sentia na sua carne, ele vai dizer também que também oprimia o seu coração, o cuidado diário pelas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer: quem enfraquece, que eu também não me sinta fraco. Quem não cai, que eu não anseie ajudá-lo.
Ele está dizendo: quem não fique triste na igreja, que eu também não entristeça. Quem não sofre, que eu também não sofra. Nós vemos que este homem, ele tinha, amados irmãos, um alto grau de empatia. Ele tinha um alto grau de preocupação com os demais servos do Senhor que servia nas mais diversas igrejas do seu tempo. E tudo isso, queridos, afligia o coração deste homem de Deus. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que ele encontrou consolação. Ele encontrou consolação em meio aos seus sofrimentos. Ele encontrou consolação em meio às suas aflições, em meio às suas pressões, em meio às suas tribulações. E agora, partindo da sua experiência pessoal, o apóstolo Paulo vai nos mostrar, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, como ele encontrou ânimo e consolação nesses momentos difíceis da sua vida. Então, abra o seu coração hoje à noite, que deixe o Espírito Santo de Deus falar contigo, deixe a palavra de Deus falar ao teu coração, para que também nós venhamos sair daqui hoje à noite, encontrando ânimo e consolo naquilo que o apóstolo Paulo encontrou. Ele começa, querido, o verso 3 do capítulo 1, dizendo o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Note que Paulo, ele começa engrandecendo ao Senhor. Essa expressão que ele usa, bendito, significa louvado, engrandecido, exaltado, glorificado, adorado seja Deus. Você e eu sabemos como é difícil engrandecer o Senhor nos momentos de aflição. Como é difícil engrandecer o Senhor quando aquilo que eu gostaria que tivesse acontecendo não está acontecendo. Como é difícil exaltar o Senhor, engrandecer ao Senhor, quando as minhas experiências, as experiências que eu estou tendo, elas não são favoráveis. Ela me entristece, ela me machuca, ela faz com que as lágrimas saiam dos meus olhos. Mas, meus amados irmãos, o caminho certo e o caminho mais curto para que eu e você venhamos achar consolo, venhamos achar ânimo, ou ter o nosso ânimo retomado, é por meio de engrandecer ao nosso Deus. É por meio de nós louvarmos a este Deus, adorarmos a este Deus. É obviamente que Paulo ele não está engrandecendo as circunstâncias pela qual ele passou, mas ele está engrandecendo um Deus que controla todas as circunstâncias. Amém? O Deus que controla todas as aflições que vêm sobre nós. O Deus que controla toda a tribulação que vem sobre as nossas vidas. Então ele engrandece ao Senhor. E a adoração, meus amados e queridos irmãos, ela restaura o nosso coração. Ela restaura as nossas vidas. Quantas vezes você estava passando por um momento difícil e você começou a engrandecer, a adorar ao Senhor? Naquele momento, a tristeza alivia, a dor alivia, a consolação do Senhor vem em nosso coração, o ânimo vem, a força vem, quando nós começamos a engrandecer o nome do nosso Senhor.
Então, nestes momentos difíceis que nós estamos passando, sabemos que não é fácil, mas é um convite para que eu e você venhamos engrandecer, adorar o nome do Senhor. Quando nós engrandecemos o Senhor, nós estamos lembrando o nosso coração de que Deus está no controle da situação. Quando nós engrandecemos o Senhor, mesmo nos momentos difíceis, meus amados irmãos, quando a vontade de Deus é cumprida e não a nossa vontade, isso traz cura ao nosso coração. Isso alivia as aflições que nós estamos sentindo. Engrandecer ao Senhor, meu amado, querido irmão, anima e fortalece e consola as nossas vidas. Por isso que Paulo começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louve e glorifique o nome do Senhor. Paulo, ele vai louvar ao Senhor por tudo aquilo que ele é. Ele vai louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor por tudo aquilo que ele fez em sua vida. E ele crê que ele vai continuar fazendo, cuidando da sua vida. Por isso ele o engrandece. Mas ele mostra aqui algumas verdades acerca deste Deus, na qual ele engrandece. Veja comigo o verso 3 novamente. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele engrandece aquele que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o Pai de Jesus. Deus, o Deus Pai, é o Pai do nosso, do meu e do seu Salvador. A palavra de Deus em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então há motivo, sim, de engrandecermos este Deus, porque ele é um Deus que nos amou. Ele é um Deus que deu o seu único filho por nós. Ele é o Deus que deu o seu único filho por nós, para que eu e você, por meio do seu filho, também viéssemos nos tornar seus filhos. E uma vez que nós nos tornamos seus filhos, por meio de Jesus, agora nós podemos chamá-lo de Pai. Nós podemos nos aproximar dele como um filho se aproxima de um pai. E é tão bom estar perto do Pai nos momentos da aflição. Como é bom estar perto do Pai no momento aonde nós estamos passando por tribulação. É maravilhoso isso. Quando o seu filho chega para você estropiado, meu querido pai que está me ouvindo, machucado, primeiramente, você vai cuidar das suas feridas para depois você saber o que aconteceu com ele. Será que Deus, meu querido, tem um amor inferior do que o nosso amor pelos nossos filhos? Será que este Deus na qual nós servimos, que é o nosso Pai, ele tem uma postura inferior à nossa? Assim como eu e você ouvimos o choro dos nossos filhos, esse Deus também ouve o choro dos seus filhos. Então, Paulo era consolado porque ele tem Deus Pai ao seu lado. E ele pode chamá-lo de Pai. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus também vai nos dizer: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estais nos céus
dará bens aos que lhe pedirem. Ó, amados, é em Deus que nós encontramos ânimo e consolação. Amém? Mas Paulo continua. Paulo vai dizer que ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas Paulo vai dizer também que ele é o Pai das misericórdias. Pai das misericórdias. Ou seja, esse Deus que ele bendiz nos momentos das aflições é aquele que é fonte inesgotável de misericórdia. É aquele que toda misericórdia provém dele. Louvado seja o Senhor. E misericórdia é a ação de Deus de não dar aquilo que eu mereço. Eu não mereço ser seu filho. Eu não mereço ter o seu cuidado. Mas pela sua misericórdia, ele cuida de mim e ele cuida de você, meu amado irmão. E ele te consola, ele te dá ânimo. A palavra de Deus vai nos falar sobre a grandeza da misericórdia do Senhor. A palavra de Deus vai dizer sobre a multidão das suas misericórdias. Abra sua Bíblia comigo lá em Salmo 51:5. Se você está com a sua Bíblia, abra lá. Salmo 51, verso 1. Salmo 51, verso 1. Veja o que a palavra de Deus diz. Veja o que o salmista diz acerca da misericórdia do Senhor. Ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Louvado seja o Senhor. Segundo as multidões da sua misericórdia. Quando nós olhamos para Lamentações, o profeta Jeremias, abra sua Bíblia, um texto muito conhecido, no capítulo 3 de Lamentações. Lamentações de Jeremias, também vai nos falar de que a misericórdia do Senhor, elas são novas a cada manhã, que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim sobre as nossas vidas. O que diz? Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Veja que versículo maravilhoso, abra o seu coração para esta verdade. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Louvado seja o Senhor. Quando você e eu, meu amado irmão, acordamos hoje de manhã, as misericórdias do Senhor já havia se renovado sobre nós. A misericórdia do Senhor já estava pronta para que, mais uma vez, viéssemos prová-la neste dia. As misericórdias do Senhor, hoje de manhã, já estavam prontas para que muitas pessoas pudessem conhecer e experimentar a sua misericórdia. Elas são adaptadas para nós, para cada necessidade do dia. Cada necessidade dos nossos dias, nós podemos contar com a misericórdia do Senhor. Amém? É como o maná no deserto. Quando o povo de Israel estava no deserto, cada manhã caía sobre o deserto aquele maná. Assim são as misericórdias do Senhor, trazendo para nós a cada dia uma nova oportunidade
trazendo para você e para mim uma oportunidade de recomeço, de recomeçar. Sabemos que não estamos vivendo dias fáceis, dias difíceis, mas nós podemos ter a certeza de que a misericórdia do Senhor se faz presente nas nossas vidas todos os dias. Amém? E eu quero encerrar olhando mais uma vez para 2 Coríntios, capítulo 1, porque Paulo vai falar de que este Deus que ele bendiz, em meio às aflições, ele também é o Deus de toda consolação. Ele é o Pai das misericórdias, ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele também é o Deus de toda consolação. Louvado seja o Senhor. Esse Deus, ele é tão maravilhoso que ele comunica conosco o seu amor, o seu perdão, a sua graça, a sua paz e o seu consolo. Quantas pessoas hoje estão precisando de consolo? E o nosso Deus é o Deus de toda consolação. A consolação do Senhor, ela é sobrenatural. Nós não podemos produzi-la, ela vem de Deus. Ele é o Deus de toda consolação. Veja o versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação. Não há uma tribulação que você esteja passando, que eu venha passar, de que o Senhor não se faça presente com a sua consolação. Mas esse versículo 4 continua, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. A consolação do Senhor, ela não é somente sobrenatural, mas esta consolação que Paulo está dizendo, ela também é habilitadora. Ou seja, aquele que tão maravilhosamente nos consola e nos fortalece diante das aflições, das tribulações, ele nos capacita, ele nos habilita a consolar aqueles que estão em volta de nós, que estão aflitos, necessitados, com a mesma consolação que nós experimentamos, com a mesma consolação que nós conhecemos, com a mesma consolação que ele nos dá. Ele nos habilita, ele nos capacita também a partilhar esta consolação. Então, é uma consolação abundante, que não somente nos consola, mas que também nos faz homens e mulheres de Deus, consoladores daqueles que precisam. Amém? Eu fico imaginando, eu louvo a Deus por isso, como é maravilhoso, queridos, ser portador do consolo divino. Como é maravilhoso ser usado por Deus para ajudar alguém que está precisando de consolo. Sejamos consoladores, que nós possamos ser animados pelo Senhor nesse tempo, a sermos consoladores de pessoas que precisam de consolação. Mas eu quero encerrar dizendo de que a consolação do Senhor também ela é certa. No versículo 5, Paulo vai dizer, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Louvado seja o Senhor. A consolação que nós recebemos de Deus, ela é completa, ela é absoluta, ela é perene, ela é certa. Por quê?
Porque ela tem um meio. E o meio pelo qual Deus nos consola é o seu Filho Jesus Cristo. É Jesus Cristo que propicia o nosso consolo. É Jesus Cristo que olha para os nossos sofrimentos, as nossas aflições, as nossas pressões, as nossas tribulações, as nossas perdas. E Deus Pai nos consola por meio de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, meu querido, em Jesus, o apóstolo Paulo encontrou ânimo e consolação. Em Jesus, ele encontrou força para bendizer o Senhor. Em Jesus, ele experimentou o cuidado do Pai. E em Jesus, ele alcançou misericórdia. E em Jesus, ele encontrou consolo em todo momento de aflição e tribulação. Que Deus possa te abençoar. Eu não sei como está o seu coração hoje. Não sei o que você está passando. Não sei o que você precisa, meu irmão, meu amigo, quem está conosco. Mas o caminho do ânimo, o caminho do consolo para as nossas vidas tem um nome. E o nome dele é Jesus Cristo. Amém? O autor de Hebreus vai dizer, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhe para Jesus. Coloque o seu coração em Jesus. Entregue toda a sua ansiedade a Jesus. Viva para Jesus. E ele vai te consolar. E ele vai te dar ânimo para você continuar firme, mesmo nesses dias difíceis. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Gostaria de orar com os irmãos. Gostaria de pedir a Deus para que o Senhor lhe conceda ânimo e força e consolo para a sua vida. Baixe a sua cabeça. Ore comigo hoje à noite. Você conhece alguém que está sofrendo? Você conhece alguém que precisa do consolo do Senhor? Ore por ela neste momento. Entregue esta vida diante do altar do Senhor. Você conhece ou está sabendo de alguém que precisa de ânimo para viver? Ore por esta vida hoje à noite, para que esta vida possa se direcionar o seu coração, a sua mente, para a pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Baixe a sua cabeça e ore comigo. Pai Santo, Pai de amor, te louvamos pela tua santa e bendita palavra nesta noite. Estamos vivendo dias onde, ó Pai, muitas palavras de consolo estão sendo pronunciadas, porque existem muitas vidas, meu Deus, que estão precisando serem consoladas. Ó Pai, teu servo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo teu Espírito Santo, nos conduz a um lugar certo, a uma pessoa bendita, aonde nós encontramos o real consolo para as nossas vidas. Pai, eu quero pedir por cada pessoa, cada irmão, ó Deus, que neste momento está precisando de consolo, que o teu filho Jesus possa ir a esta vida neste momento e conceder-lhe o consolo celestial, conceder-lhe as forças necessárias para que esta vida possa continuar a viver, a tocar a sua vida. Ó Deus, tenha misericórdia. Deus, que os ânimos possam ser, ó Deus, retomados para a glória do Senhor. Que as forças possam ser, ó Deus, revitalizadas novamente. Ó Pai, que estas vidas possam lançar todos os seus cuidados, suas preocupações, suas tristezas, suas aflições, aos pés de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se alguém hoje à noite que ainda não tem a Cristo, que o Senhor possa convencer esta vida
de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fale a este coração grandemente, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão Luiz? Amém. Amém. Deu uma caída aí, mas voltou. Amém, eu percebi. Se você foi abençoado hoje à noite e Deus falou ao seu coração, continue firme olhando para Jesus, entregando a sua vida, entregando o seu coração ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Nós queremos fazer o nosso último período de oração, rapidamente. Nós estaremos orando neste momento, irmão Luiz e irmão Agenor, pela vida da dona Damiana, a mãe do nosso irmão Agenor, pela Priscila e também pelo pastor Edivaldo Cano, pela Elmira e Ivanilde, pela Marlene, Mário, Júnior, que são netos e irmã da irmã Naia, pela Cida, mãe da Juliana, pela Ivanilda, pelo Antônio, pelo Maurício, pela Carol, Michele, pelo seu Belo, que Deus tenha misericórdia, pela Mira e pela Talita, pela irmã Sinira, pela Elizabeth e Marta, que são a esposa e filhas do pastor Josué, pelo Daniel, jovem daqui da Borda, que está internado, que Deus tenha misericórdia, pela Nilceia e José Rosalvo, eles são primos da irmã Cleuzinha, precisam de oração. E também pela Júlia Vitória, é uma jovem, uma criança, uma pré-adolescente, eu creio que Deus esteja colocando a sua mão sobre ela, é filha de uma ex-ovelha da Fabiane, que mora lá no Pará, que Deus possa alcançar a Júlia Vitória com o seu poder e com a sua graça. Vamos lembrar também dos pedidos do irmão José Maria, da irmã Cione, os pedidos que foram feitos aqui pelo chat. Tá certo, meus irmãos? Eu vou convidar agora o irmão Agenor. O irmão pode estar orando, o irmão Agenor, para nós, colocando esses pedidos diante do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, quando foi pregado que Tu és o Deus